Publish News hoje entrevista André Pérez, ex-presidente da BDL, um vendedor de livros, desses que levam os livros nossos amados para nossa casa, literalmente, né, André? É isso aí. Vendedor de porta em porta. De porta em porta. A BDL é uma entidade que representa todo o segmento porta a porta, né? Todas as empresas que trabalham com equipe de vendas, porta a porta, são associadas da BDL. Né? E ela é uma entidade que representa todas as empresas do país e está presente em todo o país. Tanto é que o nosso presidente hoje é um manauara, ele está em Manaus. Né? O presidente da BDL está em Manaus. Que é onde é mais difícil de chegar o livro, né? É onde é mais difícil. Então nós temos o presidente hoje da entidade, que é o Márcio Tupinambá, né? Excelente pessoa, que já vem da família dele, né? Uma distribuidora de livros lá em Manaus. Então nós realmente atuamos no país todo, porque em todo o país tem vendedor de livros, né? O porta a porta. E na própria Amazônia, né? O pessoal vai vender livro de barco, né? É principalmente onde não tem livraria. Exatamente. Hoje as livrarias estão nos grandes centros, né? Quer dizer, se você pegar o interior do Brasil, não tem, o povo não tem acesso, né? Não tem hoje livraria. Quer dizer, é lógico, tem muito local que tem internet, pode fazer compra por internet e tal, mas o povo mais humilde, vamos dizer, né? Ele não tem acesso nenhum, né? Em local nenhum. Então isso é o mercado assim, que é atendido pelo vendedor de livro. Ele chega lá, né? Ele pode chegar no interior da Amazônia, por exemplo, né? Onde não tem nada, né? Não tem televisão, não tem internet, não tem nada. Mas o vendedor chega lá, ele vai de barco, viaja 10 dias, se for o caso, mas ele leva o livro lá. Então, hoje é mais representativo no interior, né? Essa categoria de venda de livro. E vende muito. Né? E é uma venda que não depende de você ficar parado esperando o cliente chegar, né? Então você vai em busca desse cliente. Mas hoje também já tem muita transformação nesse mercado, né? O pessoal vai para uma cidade do interior pequena, que não tem livraria, não tem nada, e conversa com a prefeitura e monta uma feirinha, por exemplo, né? Quer dizer, esse pessoal do porta a porta, ele representa, os distribuidores, né? Representam diversas editoras, né? Ao mesmo tempo. Então ele monta uma feirinha dele mesmo, né? Com livros de todas as editoras e com um apoio ali da prefeitura, tal. Então ele forma uma feirinha com uma equipezinha de vendas e agita lá na cidade a divulgação, tudo mais, e faz a venda. Quer dizer, cada pessoa pode ser uma livraria em Exatamente, exatamente. Móvel, né? Ele vai em vários locais, né? Mas aí você tem que estar atrelado, sei lá, eu vou para um lugar no interior, eu tenho que estar atrelado a uma empresa, ou não? Eu posso ser geralmente, o livreiro. Como é que é legalmente isso? Geralmente é a própria empresa. Esse mercado ele é formado por sem número de empresas pequenas, microempresas, né? E na sua grande maioria é o dono da empresa com mais uma equipe de 5, 10 vendedores, né? E o próprio dono da empresa é o vendedor, né? Ele vai lá também, junto com a equipe, vende, né? Então ele monta uma feirinha numa cidade lá do interior e deixa lá dois, três vendedores, monta outra feira no outro local, deixa mais 2, 3, e fica lá durante 10 dias, o que for. Essa é a tua história? Não. Não. Eu hoje eu trabalho com um material que é fornecido para esse pessoal que faz essas feiras, né? Então eu hoje estou trabalhando numa logística. Eu sou um prestador de serviço, eu não tenho mais empresa, já tive empresa por mais de 50 anos, né? Então hoje eu estou com 71
Tenho acho que 55 de... Como você é mentiroso? Você não tem 71? Tem 71. Pô, vender porta a porta faz bem pra saúde. Vender faz bem. Isso aí a gente fala às vezes no mercado, pro pessoal de venda, né? Vender faz bem para a saúde, né? Quando o cara tá meio gordo, desanimado, fala, não tá vendendo, né? Então não vender faz mal para a saúde, né? Mas é assim, quer dizer, é uma atividade que você se movimenta bastante, né? Tem muito contato, lida com muita gente e tal. E eu gosto, né? Eu sempre vivi nisso, né? E já passei por tudo quanto é setor, né, do mundo editorial, né? Tive tios, né, que tinham editora desde moleque, né? Então já trabalhei de office boy, já trabalhei no departamento editorial, já fiz entrega de livro. Depois tive empresa, né? Fui ter empresa lá com 21, 22 anos. Sempre aqui em São Paulo? Não, eu tive empresa aqui e tive em Porto Alegre. Você nasceu aonde? Eu nasci aqui. Tá. Aí com 21 anos, eu fui para Porto Alegre. Mudei para lá, que meu tio ele tinha uma editora e eu fui ser distribuidor dele lá. É uma editora conhecida? Era conhecida, era editora Formar, chama, né? Editora encadernadora Formar. Então eles tinham gráfica, encadernadora, quer dizer, era uma editora que tinha a própria gráfica, né? Na época era grande, eles chegaram a ter 1000 funcionários, 1000 e poucos funcionários, né? Vendia bastante, muito, mas é só coleções, né? O mercado porta a porta, ele trabalhava na época, né, há muitos anos, só com coleções. A própria entidade, a BDL, antigamente chamava BDLC, né, Associação Brasileira de Difusão do Livro em Coleções, né? Porque o mercado porta a porta se entendia como coleção. Caramba, era, né, bem específico. Era especificamente coleção, né? E depois foi mudando isso, né? Hoje não importa, né? Era coleção encadernada, né? Livro capa dura, costurado e tal, né? Então só se trabalhava com coleção encadernada. Então essa editora era especializada nisso e teve muitos livros conhecidos, né? Muitas coleções, né? Eu fui lá para o Rio Grande do Sul como representante. Aí trabalhei alguns anos, depois a empresa ficou minha. Como era meu tio e tal, ele falou, faz o seguinte, você fica aí com a distribuidora e eu te vendo aí a mercadoria, emito boleto, você paga no banco e pronto, né? Tá bom, né? E o negócio deu certo. Comecei a desenvolver aquilo e virei um grande distribuidor. E posteriormente, quando a Formar começou a cair, começou a desativar, eu passei a distribuir da Abril, da editora Abril, né, na época. Década de 70, é isso? Não? Década de 70. Eu fui para Porto Alegre em janeiro de 1970. E quando você fala muito livro, quanto? Mais ou menos. Não dá para te quantificar aqui, porque vendia muito mesmo. Eu chegava a vender e acabar o estoque. Porque a gente fala assim, sei lá, tiragens normais aqui no Brasil de 2.000 exemplares, 3.000 exemplares. Muito mais. Era 20.000 coleções se tirava. Dificilmente tirava menos do que isso. Não. É muito livro. Era mesmo muito livro. Para hoje é uma quantidade hoje grande, é né? muito livro, né? Mas a editora ela não fazia menos que 20.000 para botar na máquina, né? Naquele tempo não tinha rotativa, nada, né? Era tudo máquina plana e encadernado, tudo costurado, né? Então quando começava a produzir uma coleção já fazia 20.000.
E depois começou a ter as distribuidoras no país todo, né? Em cada capital tinha um distribuidor da editora, né? E 20 mil não era nada. Quando espalhava para todo o país, subia. Eu cheguei a ter época que era impressionante, acabava, não tinha estoque, né? O pessoal ia querer comprar livro lá, vendia para revendedores também, né? E do porta a porta, né? E não tinha, a editora não dava conta. E isso não entrava em estatística, né? O pessoal só olhava o livro que estava na prateleira da livraria, né? Os mais vendidos, aquilo todo. Tinha livro que estava lá no porta a porta, a gente dava risada, né? Até hoje não entra nas estatísticas? Ou já entra hoje em dia, você sabe? Acho que entra porque aí já sai os números da editora, né? Tá. Como porta a porta, hoje ele trabalha com toda editora, todas as editoras que fornecem livraria também, né? Então, se tem está na estatística hoje, né? Tem o mercado editorial brasileiro, tal, tem a estatística da Câmara Brasileira do Livro, né? Uhum. E do SNEL. Existe uma estatística que já situa ali o porta a porta, mas eu acho que é mais do que aquilo que aparece ali, porque tem coisa que o pessoal desconhece, né? E o Brasil é grande, e diverso, né? Esse mercado que nós estamos hoje, que é a gente chama de pontos alternativos, né? Você trabalha com saldo de editoras, tem um estoque parado lá, então nós arrematamos aquele estoque, né? Consegue negociar bem por causa disso? Sim, e paga, né? Porque o problema é vender, todo mundo vende, mas na hora de receber outra história. Então quem paga, né? Aí consegue ter todo esse material, né? E nós trabalhamos com revista também. Hoje a gente tem Maurício de Souza, tem Marvel, DC, tem, né? Essas revistas que deu esse Aue no Rio de Janeiro lá, tá com a gente também, nós distribuímos, né? Como é que você chega? Olha que coisa legal. Você vai chegar, vai tocar a campanha do prefeito Crivella. O prefeito tem aqui um livro. Vende esse livro pro Crivella. O Crivella é o maior vendedor de livro da atualidade, né? Porque o que ele vendeu de livro. Eu acho que nos últimos dias aí da Bienal dobrou a presença do público, né? Porque ele fez uma propaganda, uma mídia fantástica, né? Então o que ele queria talvez coibir, né, a venda de um livro, aconteceu o contrário, né? O livro explodiu, né? Acabou o estoque, né? Era uma edição de 2016. E isso era ponta de estoque, né? Coisa que sobrou, ficou parado, ninguém estava ligando para esse livro, né? Aí de repente faz esse auê danado, é uma história em quadrinho, pô, né? Não é uma fotografia é uma história em quadrinho, é desenho, né? Da Marvel, né? Um negócio que tem no mundo inteiro isso daí, né? Que só foi traduzido para o português, né? Mas não é feita aqui, né? Então, é uma história em quadrinho que ninguém está dando bola para aquilo lá, né? Aí de repente veio à tona, pô, nem eu não sabia, eu trabalho com isso, sabia que tinha aquele. Então explodiu a venda, esgotou, né? Então chamou muita gente para a Bienal, o pessoal não achou aquele livro, acabou comprando outro, né? Então ele é um grande vendedor de livro. Você quer vender, basta proibir, né? Você proíbe, vende bastante. Me conta um pouco desse começo seu. Então, você foi em 1970 para Porto Alegre? Exato. Mas começou antes, já começou aqui em São Paulo mesmo? Comecei aqui com essa editora do meu tio, quando era moleque, com 16 anos, 15, 16 anos, eu comecei a trabalhar com ele.
E no início chamava-se Editorial Pontes, que era o sobrenome dele, né? Pontes, né? E era em frente à Biblioteca Mar de Andrade, ali no centro. Tinha um prédio bem na frente da biblioteca. Eu ficava sentado ali dentro da biblioteca, né? E ali começou a editora. Eu era bem moleque, né? Eles começaram fazendo uns livrinhos em miniatura, em coleção, né? Era Decameron, aqueles negócios. E essas miniaturas eram uma coleçãozinha com um suportezinho e tal. Isso caía na mão dos vendedores, saía ali pelo centro vendendo. Entrava nas lojas, no comércio e tal, vendia, não tá danado aquele negócio, né? As miniaturas. E com isso foi crescendo a editora até virar uma gráfica, encadernadora, que passou a ser lá na Moca, ali na Rua dos Trilhos, né? E ficou um parque industrial mesmo, né? Mas dedicado a esse mercado porta a porta. Aí eu passei a trabalhar no departamento editorial, que era um escritório na Avenida Liberdade, né? Bem ali perto da Praça da Liberdade mesmo, tinha um departamento editorial da editora Formar. E ali ficava meu tio, porque eles eram 3 irmãos donos da editora, né? E esse meu tio era o intelectual, era o cara que produzia os livros, montava, contratava gente para escrever, tudo mais, né? E eu fiquei ali ajudando a fazer esses livros, né? Então fizemos muitos livros em coleções, né? E eles têm livros assim, fizeram Saborosos Quitutes da Mamãe Dolores, né? Mamãe Dolores na época era uma personagem da novela Direito de Nascer, né? Então era uma negra, né, que fazia papel lá da dona de casa, não sei, cozinhava. Então a editora Formar, ela pegava essas oportunidades assim, que era um artista, né? E produziu um livro em cima daquilo. Então eles fizeram um livro de culinária, né? Eram 4 volumes, capa dura, tal, Saborosos Quitutes da Mãe Dolores. Não, aquilo vendia tipo 100 mil coleções, assim, eles tiravam. E aquilo vendia enormemente, e tudo na mão do vendedor, né? Depois eles contrataram, pegaram também não sei se é do seu tempo, acho que não é, o Arrelia, né? O Arrelia era o palhaço, conhecido, tinha um programa de TV, né? Todo domingo tinha o circo do Arrelia, né? Tinha o Arrelia, o Pimentinha. E aquilo fazia um sucesso danado. Aí meu tio que bolava essas coisas. Ele falou, pô, vamos fazer um livro com esse cara, né? Então ele começou a bolar, produzir um livro que chamava Histórias e Lendas do Brasil contadas pelo Arrelia. Eu participei disso, né? Da produção desse livro. Esse livro foi produzido todo dentro da editora, foi fotografado tudo no Parque Ibirapuera, o Arrelia com as crianças. O Arrelia se reunia no parque com um grupo de crianças e contava as histórias do folclore brasileiro, né? Nossa, aquilo foi um sucesso de vendas assim, incalculável. Hoje dificilmente você pega uma biblioteca escolar que não tem ainda aquele livro lá agora. Quer dizer, ainda tem porque ele está sendo feito ainda, né? Ele continua, não está. Esse livro ficou meu, eu herdei, né? Depois os direitos, né? Depois que a editora fechou, eu herdei os direitos disso. Meu tio me deu os direitos, né? O livro ficou meu, tudo, né? Naquele tempo tinha os fotolitos, aquelas coisas todas. Me deu tudo, né? Você tem tudo ainda? Não, eu vendi depois. Para você ter uma ideia, eu fiz ainda 50 mil coleções dessas. Eu fiz. Depois que a Formar já tinha vendido acho que mais de 1 milhão desses. Hoje ela está com
com a DCL, Difusão Cultural do Livro. Chama Histórias e Lendas do Brasil ainda, mas ele mudou a capa, parece que fez um volume único, uma coisa assim. Mas esse livro ele veio para mim e eu fui casado com uma escritora, né? Que é a Regina Drummond, que é mãe dos meus filhos. E ela trabalhava comigo, né, na época também, né, quando ele veio. Isso depois de eu formar, tudo mais, né, quando eu fiquei com o livro. Aí ela fez uma adaptação. Aí eu fiz um acordo também com a Paulus Editora, né, e eu trocava assim, falava, bom, vocês imprimem para mim e pode também vender o livro, fazia uma parte da edição, ficava deles. E eu não pagava a edição, né? Aí fizeram outro formato, fizeram um tipo de livretos. Aí virou aquilo, era 5 volumes, que era um volume para cada região, virou 25 volumes, né? 5 para cada região. Aí também aquilo vendeu uma enormidade, em livrarias também, né? E depois eu cansei do livro também, falei, pô, cansei de vender o livro, né? Ficou lá, aí o Raul Júnior, que é da DCL, falou, pô, você não quer vender esse livro não, né? Ah, bem, né? Vendi, né? Eu peguei uma grana, né? Nos direitos, né? Vendi para ele. Assim, quando a gente fala porta a porta, constrói-se uma imagem na cabeça, né? Pelo menos a minha. E você chegar com uma mala, tal, tocar campainha, ou tocar um interfone e tudo mais. Você lembra a primeira vez que isso aconteceu? Ou como você lembra da primeira vez, das primeiras vezes em que você foi para a rua falar com as pessoas e vender? Olha, na verdade, eu fui poucas vezes. Eu não fiquei um período muito grande como vendedor, né? Mas fez isso também? Fiz. Eu me lembro assim, eu gostava muito de visitar escola, né? Eu não era o meu estilo, assim, bater na porta e vender um livro de cada vez, né? Porque tem alguma dificuldade, né? Não. As pessoas dizem muito não, como é que é? Não, eu acho que isso depende também do vendedor, como o vendedor, né, faz aproximação, conversa. Para você ter uma ideia, no interior do Rio Grande do Sul, ainda no tempo que eu fui para lá, eu tinha distribuidora, né, e às vezes eu ia para o interior também, fazer cobrança, e às vezes o cliente queria devolver os livros, tinha que vender de novo para ele, né? Que era mais difícil ainda, o cara já está querendo devolver. Não quero isso aqui mais! Mas assim, no interior do Rio Grande do Sul, naquela época, na década de 70, você ia fazer uma venda na casa da pessoa, a mulher mandava você entrar, tomar café com bolo, entendeu? Não era um negócio assim, pô, né? Tão difícil que você fala, pô, tinha que chegar lá. Não, chegava, não, entra aqui, vem tomar um café, eu acabei de fazer um bolo. Você entrava na casa da pessoa, né? E, pô, depois disso é fácil, né? Você fala, olha, Então tinha gente que queria devolver, porque eu passei um período assim que eu tinha uma carteira de cobrança muito grande. E aí eu saía para a rua também para cobrar, né? E que junto com essa distribuidora que eu tinha da editora, tinha também um crediário, que a gente chamava, que tinha uma equipe de vendas, né? Que ia vender para o interior do Rio Grande do Sul. Então, naquele tempo tinha cobrador, né? Você não usava cobrança bancária, não tinha nada disso, né? Cartão de crédito, não tinha nada, né? Era a carteira de cobrança e os cobradores na cidade eles iam de lambreta, né? E no interior ia de carro. Então eu gostava de ir porque tinha cliente que queria devolver. Aí você acabava entrando na casa do cliente, sentava, conversava, mas por que você quer devolver? Quer dizer, a venda não foi tão bem feita, né? O vendedor não soube explicar direito, né, o conteúdo do livro, ou ele vendeu um livro que não era o perfil lá daquele cliente, aquele cliente talvez tenha que ter comprado outro tipo de livro, né? Então você trocava.
o porta a porta, tradicionalmente, ele trabalhava muito ele trabalha ainda, né, com pesquisa, livro de pesquisa, paradidático. Né? Quer dizer, o foco, o que é? O filho que está na escola, tal, né? Um investimento para o filho que está estudando. Então eram paradidáticos. Esse sempre foi o forte do mercado porta a porta. Né? E no formato de coleções. Né? Você tinha muita coleção de livro paradidático, né? De diversas matérias, né? De português, matemática, história, geografia. E hoje? Hoje ainda tem, né? Ainda vende muito isso. Né? As coleções, se diz. As coleções, né? E depois o mercado entrou com um canal também diferenciado, que é o religioso. Né? Começou a vender Bíblia. Eu lembro na época do meu tio, eu estava lá em Porto Alegre, ele falou, olha, nós lançamos uma Bíblia aqui inédita. Isso foi no ano 70. Né? Lançamos uma Bíblia inédita, toda ilustrada a cores. Né? Não existia ainda a Bíblia ilustrada. Né? Mas como, né? A Bíblia ilustrada? Eu vou te mandar 1000 aí para você fazer um teste. Era assim, era 1000 para fazer um teste. Né? Tá bom, manda, né? Aí era uma Bíblia mesmo, bacana, tal, toda ilustrada a cores, né? Negócio bonito, mas ninguém vendia a Bíblia, né? Ainda mais um volume só, o pessoal está acostumado a vender coleção, né? Mas aquilo de repente pegou e venderam uma enormidade, não parava de vender, e tudo quanto editora começou a lançar a Bíblia também ilustrada, né? Colorida, tal, tudo, né? E até hoje, né? A Bíblia ainda é o livro mais vendido, né? Então o mercado porta a porta ainda vende Bíblia também, né? E vende outros livros também evangélicos, né? O mercado evangélico também é muito forte, né? Eu cheguei a trabalhar uma época aqui em São Paulo, agora mais recente, quando eu fechei a minha empresa, parei e tal, já estava aposentado. Aí um amigo me convidou para trabalhar com ele lá numa editora e tal, e era também de livro porta a porta, paradidático. E aí ele tinha um livro lá que era um dicionário bíblico, né, uma coisa assim. Eu falei, pô, isso aqui não vende? Ele falou, isso não tá, não vai, não. E ele queria montar um sistema todo de porta a porta, né? Esse era o Moacir Viana, ele era conhecido, ele já é falecido, mas ele tinha a Editora Didática Paulista, que se chamava. Aí eu fiquei 5 anos lá com ele. E o sonho dele era montar uma equipe grande no Brasil inteiro para vender livro, né? No porta a porta. E eu cheguei lá com ele, começamos a planejar como montar uma equipe de livro, né? No país todo, tal, papapá. Eu convidei o Luiz Albuquerque. O Luiz Albuquerque ele foi presidente da Barça, é um grande amigo. E, pô, Luiz, eu quero fazer isso, montar, tal. O que você sugere? Né? Aí ele falou, olha, tem um cara que eu posso te indicar, que pode te ajudar a montar, né? Começar a montar uma equipe, que ele fazia isso lá na Barça, né? Eu falei, tá bom, então manda aí, né? Mandou, tal, contratei o cara, depois ele já conhecia mais gente da Barça também, chamamos, né? E começamos a montar uma equipe e vender o livro evangélico, né? Ele falou, bom, vamos entrar nesse canal, né? Porque parece que ele é bem fértil, né? Porque o evangélico consome muito livro, né? E aí montamos uma equipe fantástica, chegou a ter cerca de 5.000 vendedores no país inteiro. Que nós tínhamos em todas as capitais, tínhamos gente e tal. E formou uma equipe violenta disso, né? Aí eu cheguei a buscar livros nos Estados Unidos, direitos, né? Compramos direitos de livros americanos
e vendíamos livros assim que eu jamais imaginava na minha vida que a gente ia vender, né? Tipo comentário judaico do Novo Testamento, né? Pô, não falava para mim isso um tempo atrás, pô, tá maluco, né? Vender um livro desse, né? Mas era uma enormidade, então tinha dicionário bíblico, tinha os grandes personagens da Bíblia, era tudo livro que eu trouxe dos Estados Unidos, né? E a gente traduzia com uma equipe de tradutores evangélicos, né? Porque não dá para traduzir com quem não entenda muito do assunto. Então nós traduzíamos, imprimimos e mandava bala. Para você ter uma ideia, uma edição de um livro desse, isso tudo era um volume, né? Capa dura. A gente tirava 50 mil. Ou seja, quer vender livro, tem que pedir a Deus. Exato. Mas sabe por quê? Os vendedores, eles tinham já onde encontrar o cliente, né? O comprador. Era só ir na igreja evangélica, né? Eles iam na igreja evangélica, conversava lá o pastor, e o pastor, era o livro que interessava, né, para eles mesmos, né? E o pastor cedia o espaço, o cara ia lá no púlpito, né? Que o vendedor de livro, você dá um microfone para ele e uma plateia, ele vai embora, né? E vendia caminhões, né? Porque o cara pegava uma igreja dessa, aí pedia socorro, manda livro, vai cá aqui. André, vamos fazer uma pequena pausa, porque Thalita Facchini, Maju Alves, Luciana Mello e Leonardo Neto têm notícias da redação do Publish News. A gente continua o papo com o André Telles logo em seguida. O quadro agora chama Café com Thalita. Café com Thalita. Hoje é um café com plateia. Pois é, estamos aqui na Estamos gravação. mudando o quadro, estamos melhorando o nosso quadro para melhor atender nossos telespectadores. A primeira nota que eu peguei essa semana é de setembro de 2008 e o nome dela é assim: Harper lança novo selo de ficção científica. A HarperCollins ia lançar naquele ano o selo Angry Robot, que, claro, ia lançar livros de ficção científica e ia se propor a ter um apelo global, que pretendia vender livros e direitos pela internet diretamente aos seus clientes. Aí eu fui procurar no site dessa Angry Robot, porque acredito que não é mais a HarperCollins isso daí. Mas esse é um selo que ainda existe e que ainda publica livros de ficção científica. E como na nota que a gente publicou em setembro de 2008, que dizia que os livros iam começar a ser publicados em julho de 2009. E aí eu fui procurar lá no site da Angry Robot e diz exatamente isso. A nossa linha de livros foi lançada em julho de 2009, com livros físicos em ampla variedade de formatos. Eles já tinham lançado em 2009 livros em e-book, edições em e-book, e em 2011 eles começaram a lançar os audiolivros deles. Ainda em 2008, em setembro, eu peguei uma outra nota do Jornal do Brasil que diz assim: bairro ganha nova livraria com conceito de mega store. E fala sobre a nova livraria, a nova não, né? No caso ela já não é mais nova, mas fala sobre quando a Travessa inaugurou a livraria no Barra Shopping. Era a 6ª loja da rede e a maior até aquele momento, com uma unidade que ia vender mais de 100 mil livros e mais de 40 mil CDs e DVDs espalhados por 1.500 metros quadrados. Enfim, a Travessa do Barra Shopping está aberta até hoje e ainda é enorme, né? Só que, se for analisar com os dias atuais, a Travessa meio que mudou esse conceito, né? Porque esse mês passado, eles inauguraram a Travessa aqui em Pinheiros e ela tem 200 metros quadrados e é maravilhosa. É um cantinho gostoso para você ficar lá comprando livros e se divertir num espacinho minúsculo. Aí a plateia, tá bom, café, plateia. Tá ótimo café. Muito obrigada, plateia. Em abril de 2009, HarperCollins tem direitos mundiais do Tolkien. A Harper tinha acabado de de adquirir os direitos eletrônicos sobre todas as obras do autor no mundo. E eu achei muito interessante porque a Bienal acabou nesse último domingo e o Tolkien foi o autor que mais vendeu no stand da HarperCollins. Enfim, é um autor incrível da casa e um super negócio, né?
A última nota que eu peguei essa semana é de maio de 2009. E ela diz assim: livraria oficial da Flip 2009. Tô sempre confundindo 9 com 2019. Enfim, aí ela diz assim: pelo 6º ano consecutivo, a Livraria da Vila é a livraria oficial da Festa Literária Internacional de Paraty. E na verdade não é mais isso, né? Porque nos últimos anos quem assumiu esse posto foi a Travessa. Aí achei só interessante de lembrar que em 2009 quem assumia a livraria da Flip era a Livraria da Vila. Fechou? Agora a plateia vira palco e o palco vira plateia. Como vai o seu desafio? Tá desandando, tá tudo desandando. Eu falei, essa semana eu consegui terminar 2 livros só. Porque eu passei muito tempo fora de casa. Calma aí, ela é uma pessoa muito ocupada. Eu tô aqui entrando no cálculo dela. Você pode contar que você estava ocupada essa última semana. De fato, eu estava ocupada essa última semana. Mas, exatamente por conta disso, a gente, acabei não conseguindo ler tanto quanto eu tava lendo no começo. Eu terminei 2 livros, que foi o que eu falei na semana passada que eu ia parar e eu não parei, que foi Inspeção. E eu terminei de ler o primeiro no Kindle, que foi Good Omens. Pra começar agora, Little Woman. Gente, café não quer demais, né? Café faz bem pra alma. Faz isso. Então, não foi uma semana muito produtiva, agora tenho só mais uma semana de desafio. Vamos ver que iremos terminar nessa última semana. Ainda não decidi o que eu vou ler, mas eu achei vários livros aqui no Publish News que eu tinha separado para levar para casa, eu não tinha levado, porque eu montei meu gaveteiro hoje de manhã, porque a gente faz isso às vezes. Aí, com o gaveteiro eu tava organizando minhas coisas e achei vários livros que eu tinha deixado embaixo da minha mesa para levar para casa e nunca tinha levado, porque eu esqueci que eles existiam e estavam embaixo da minha mesa. Então talvez eu pegue algum deles para ler. Tem alguns bonitinhos da Planeta que são mais curtinhos, então quem sabe assim eu consigo aumentar a quantidade de livros no desafio, não sei. Essa semana, exatamente porque eu já tenho coisas marcadas para fazer pós-trabalho, vários dias da semana, eu não sei quantos livros eu vou conseguir ler. Eu tô estimando, que teoricamente o desafio terminaria na sexta, mas eu vou estender ele até segunda, porque, né, é a vida. Apesar que eu tenho aula no sábado, então eu não consigo ler muito. Mas vai... uns 3 livros, eu acho. Roberto, onde é que a gente está? A gente está aqui em Santo Antônio do Piau, Léo. Fazendo? O que a gente vai fazer aqui? Aliás, o que eu vim fazer aqui? Olha, daqui a meia hora a gente não vai estar embaixo desse sol, mas a gente vai estar no auditório dando início à 2ª edição da Flima. Flima, Festa Literária da Mantiqueira. A Flima é um projeto quase que pessoal seu, né? Você se empenha muito para que isso aconteça. E o trabalho é intenso aqui, porque você acaba não tendo acesso a patrocínios, pelo que me lembro da última edição e dessa também, você não... É um esforço danado seu para levantar isso, né? É uma insanidade se for levar ao pé da letra, porque o que a gente faz aqui é um festival de grande porte, né? Esse ano, contando todas as programações, tem 125 convidados, né? Por hora a gente não tem nem lei de incentivo, nem patrocínio de grande empresa. Mas a gente vai caminhar para ser autossustentável em termos de financiamento. Eu consegui, e daí por meio de um apoio do SESC, levar a programação para as escolas. Então a gente atendeu todas as crianças da rede. E uma das coisas que mais me impressionou o ano passado foi, de certa forma, o envolvimento da cidade com a festa, né? É uma cidade muito... que busca um caminho diferente do caminho de Campos, né? É bem menor, uma natureza muito mais preservada. A gente está caminhando aqui pelo centrinho, que é muito pequeno. Em Santo Antônio as coisas ficam afastadas, né? Mas em termos culturais, estritamente culturais, o que a gente está fazendo aqui já é percebido não só na região, mas também no estado como o 2º evento cultural mais importante da Mantiqueira, né? O primeiro, obviamente, é o Festival de Inverno de Música Clássica, que esse ano fez 50 anos, né? Então, voltando a falar um pouquinho de financiamento, né? Esse ano não está fácil para ninguém, né? Então havia patrocínios que estavam
quase confirmados e que não aconteceram, mas as articulações para o ano que vem estão caminhando bem. É um sacrifício danado, né? Porque no ano passado, quem pagou boa parte da conta fui eu, né? E outra coisa, você tem uma livraria na cidade, uma aqui e outra em Campos do Jordão. Isso. Como é que está indo? Então, essa é uma outra coisa, que eu estou aqui há 4 anos e vim para cá pensando no seguinte, o mundo está muito louco, né? Então vou morar num sítio e ficar meio ermitão, né? Tá ótimo, tranquilo, tenho 2 filhas pequenas e tal. E daí, quando eu chego aqui, obviamente o mundo estava louco, né? Mas mal sabia eu que a loucura ia se tornar oficial. Está só começando, né? Mas e daí eu cheguei aqui e, bingo, tinha muita gente que tinha vindo para cá também, em busca de outras coisas. Gente não necessariamente ligada à cultura, mas gente ligada a viver disposta a viver de uma forma diferente. Então, isso foi um aspecto, então acabei formando um círculo de novas e muito boas amizades aqui. E a gente está se aproximando do auditório, onde acontece a firma, que você conheceu no ano passado. É excepcional e é muito improvável uma cidade de 7 mil habitantes ter um teatro de grande qualidade, um espaço multiuso com auditório, para quase 300 pessoas, né? Quando esse teatro veio aqui, daí o que aconteceu? Veio também a notícia que tinha acabado. O governo do estado, de forma repentina, decidiu terminar com o Festival de São Francisco Xavier. E daí eu falei, poxa, aí tem coisa. E achei que era o caso de voltar a ter uma iniciativa cultural na área de literatura relevante na Mantiqueira e no estado. E daí surgiu a Flima. Chegamos na parte 2. Vamos falar sobre baralho cigano e oráculos. Vamos começar aqui com Lenormand. Esse daqui da editora Alfabeto. Ele vem com 36 cartas. Vem esse livrinho. Tem aqui também o Tarô Cigano, da editora Madras. Esse daqui a carta já é maior. E agora nós vamos falar sobre oráculos. Vamos começar com o oráculo de Kuan-Yin, da Madras. Esse daqui tem uma arte bem bonita, olha só. Aqui o oráculo terapêutico dos acordos espirituais, da editora Luz da Serra. A autora Aline Schultz tem canal no YouTube. Aqui as cartas têm mensagens. O Jardim dos Anjos, da editora Pensamento. Olha aqui também. Aqui nós temos as cartas xamânicas, da editora Rocco. Esse outro aqui também da editora Rocco. As cartas do Caminho Sagrado. Tem esse outro aqui também bem bonito. As cartas dos orixás, da editora Pensamento. Essa carta aqui de Iemanjá. E aqui Sussurros de Ganesha, da Madras. Também. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora uma coisa, você estava me contando antes, não sei o que você pode me contar, se você pode me falar disso. Porque por causa da internet, muita gente acha que a enciclopédia é uma coisa do passado, enciclopédia em papel. Mas você acabou de negociar... Sim, nós estamos lá no depósito com 600 Barças completas, a última edição, né? A Barça é um livro caro, uma coleção cara, tem 18 volumes, né? E ela tem um multimídia junto, né? Então nós temos 600 coleções lá, guardadas, né? E até a gente está tomando cuidado para vender isso, para não fazer uma estardalhaço aí, o pessoal estragar a imagem da coisa. Então nós vamos escolher as pessoas que vão comprar isso, né? Quem vai comprar? Talvez colecionador... bibliófilo. Para você ter uma ideia, tem gente, eu mesmo não tinha uma Barça em casa, né? Pô,
custava uma fortuna, né? Se você colocar preço de hoje, é mais de 3 mil reais uma coleção dessa, né? Então, acho que seria em torno de 3.500 reais. Pouca gente tinha recurso para comprar uma Barça, né? E tem hoje pessoas que falam, poxa, eu queria tanto ter uma Barça e nunca tive. Agora eu posso ter, né? Porque o preço é outro, né? Então, ainda tem. E também, se você pegar no interior do Brasil, se você pegar no interior do Nordeste, principalmente o interior do Nordeste, que vende muito livro, né, no porta a porta, acho que o principal mercado é o Nordeste, porque tem uma população grande e o vendedor, ele vai para o interior do Nordeste, ele tem o cliente dele. Principal mercado, você está falando? Ele é bem atendido, ele é uma pessoa que está levando a cultura, né? Ele é respeitado, então ele vende muito, e vende nas escolas, vende nas prefeituras, né? Então vende muito livro no Nordeste, né? É lógico, vende no Brasil todo, né? Mas aqui em São Paulo, por exemplo, é difícil você ter um vendedor batendo na tua porta, né? Você não consegue ele não consegue passar na portaria do prédio, né? Ou do condomínio, né? Você pega uma Barça dessa, o cara lá nunca teve a chance de ter uma dessa na vida, né? E ele nem tem internet. Internet tem muita gente que não tem, né? Principalmente o pessoal que tem mais idade, não tem essa facilidade de internet, né? E então tem mercado, tem muito mercado ainda aqui dentro, né? Nesses anos todos, 50 anos só de empresa que você teve, você está a vida inteira dedicada à venda do livro, ao livro e tal. E sempre nesse segmento de porta a porta, né? O que é o Brasil para você? Olha, tem muita coisa surpreendente no Brasil, né? Logicamente são diferenças muito grandes, né? De norte para sul e tal. Mas tem muita coisa surpreendente. O pessoal sempre fala, o Brasil, o povo não lê, o povo não sei o quê. Mas o Brasil, ele tem muita coisa para ser explorada ainda, né? Para te dar uma ideia, eu tive uma ocasião, uma parte da minha vida aí no mundo do livro, eu fiquei aqui no Brasil com uma representação da Planeta, não era da Planeta, era uma outra editora espanhola, de Barcelona, que fazia livros para bancas, né, tudo mais, fascículos, né? E eles lançaram em fascículo no Brasil História da Arte. História da Arte, no Brasil, né? Eram uns livros, os fascículos eram grandes, né? Formato bem grande, e tinha as reproduções das telas, né? Dos grandes artistas, tal, e tinha a biografia daquele artista e tinha as telas mais importantes dele, né? Era uma coleção fantástica, né? Ela encadernada dava, se não me engano, 12 volumes, num formato grande. Era um negócio fantástico. Falei, pô, isso não tem mercado aqui, né? Precisa vender um estante junto. Né? Então o Brasil te surpreende muito nisso. Eu peguei os fascículos, que encalhou, né, na banca, porque na banca eu peguei aqueles fascículos todos e encadernei. Fiz lá 100 números de coleções. Que é um investimento de risco, né? Eu cheguei a ter uma encadernadorazinha, né? Encadernei essas coleções, sabe onde que vendeu? Na Amazônia. Quer dizer, explica isso, né? O cara, eu fiquei, mas o cara, ele estava estabelecido em Belém. Eu falei, vou dar um problema, o cara queria comprar tudo, né? Tinha fornecido alguns aqui, outro ali, mas era uma quantidade muito grande, era muito dinheiro. E o cara estava estabelecido em Belém. Eu falei, eu vou lá ver esse cara, né? Antes de
qualquer coisa e tal. Fui lá, peguei o avião, fui até Belém, mas ele não estava em Belém, ele estava na beira do rio, lá não sei aonde, né? Puta, ainda peguei um táxi, andei mais de 1 hora, né, para chegar lá. A empresa do cara ficava na beira do rio. Puta, aí tinha uma casa e tal. Eu falei, pô, mas como é que vocês vendem isso daí? Ele falou, não, eu pego. Os caras pegam o vendedor aqui, carrega o barco aí na frente, né? Nós temos os barcos aí das equipes. Carrega o barco e vai rio acima. Fica 1 mês fora de casa, vai com o barco cheio e volta vazio, né? Essa quantidade toda de livro de história da arte, foi vender tudo lá, foi para ele. E, quer dizer, tinha povos indígenas, né? Porque era um livro bonito, era um livro de arte. Quer dizer, você fala, pô, o índio lá, um povo indígena não vai comprar livro? Compra, pô, os caras compram e pagam. O Brasil é um misto, né, de povo, né, de povos diferentes. Você pega o norte, o nordeste, no sul, então as pessoas são totalmente diferentes, né? Como se fossem vários países, né? Dentro de um país, né? E te surpreende sempre, né? O vendedor, ele vende, né? Se você conhecer bem o produto, tal, tiver todas as informações e tiver o público-alvo, ele vende. Agora o livro eu acho que tem um pouco de paixão na coisa também, né? Você tem que gostar daquilo, né? Então, se você gosta do livro e você se interessa, sabe o que contém o livro, né? Você vai e transmite aquilo. O que você sente pelo livro, você transmite para o cliente, né? Então, acho que é uma venda diferenciada. É uma venda. Você tem que ter um treinamento específico para isso, né? Eu já tive também, não só livro, né? Eu trabalhei com cursos, né? Curso de inglês, eu fui representante da BBC. Bom, 50 anos tá tudo quanto é coisa aqui, não vai dar para contar tudo aqui, né? Mas eu fui representante da BBC no Brasil, porque eu era distribuidor da Abril. A Abril pegou um curso que se chamava Follow Me e lançou nas bancas. Me lembro. Encalhou, você se lembra disso, né? Esse curso nas bancas encalhou, porque ele tinha só os livros e uma fita de áudio. Eu, na época, era distribuidor. Aí o diretor da Abril me chamou, falou, vem cá, pô, nós estamos com um problema, esse livro, curso de inglês aqui, está encalhado, tá, pá. Quantos tem lá, né? Tem, acho que uns 500 mil fascículos desse treco. Era um livreto, né? Não era nem fascículo, tem uns 500 mil. Tem as fitas e tal. Eu falei, manda lá para mim. Aí desenvolvi todo um sistema de venda daquilo, criei uma embalagem, que eles vendiam na banca, não tinha embalagem nenhuma, e vendiam um por um. Eu criei uma embalagem, montei a coleção, coloquei o áudio e comecei a vender. Bom, curtando o assunto, vendi tudo. Então, o que eu exigia para montar? Esse daí eu tinha equipe de venda direta mesmo, né? Era venda porta a porta mesmo e tinha stand nos shoppings, né? Eu tinha stand nos shoppings, tinha stand nos aeroportos do país todo, né? E eu recrutava o elemento, o vendedor, ele precisava saber falar inglês, o vendedor, né? O meu gerente era britânico. Era um inglês que não falava português. Peguei esse britânico, eu pus um anúncio em inglês no jornal, mas bem grande, né? O anúncio já estava em inglês e queria um gerente de vendas, né? Para um produto que era inglês e tal. Aí veio esse britânico, né? Ele começava a falar português tudo errado, não sabia falar, ele só falava inglês, né? Ele ia vender numa empresa para o empresário, ele já chegava lá, perguntava em inglês, o cara se ele sabia falar inglês, se podia, o cara não sabia, falava, bom, então vamos resolver o teu problema, né? E ele explicava, né, como se aprende a falar inglês, né? Porque ele sabia, né? Ele sabia falar inglês, então ele tinha muito mais força para vender aquele produto, né? Por esse país todo,
tem alguma coisa tua na estante de quase todo mundo. Tem. André, chegou a hora de pedir Pô, aquele presente especial para o nosso Museu de Tudo, que fica bem atrás de você. Ah, tá. Olha, um monte de coisinhas Bom, ali. eu trouxe uma coisa antiga. Você falou museu, eu falei, pô, vou trazer um negócio mais antigo que eu tenho aqui em casa, né? E é uma peça. Sei lá, deve ter uns 200 anos. Nossa, é uma lâmpada do gênio. É a lâmpada do gênio, né? Veio do Marrocos. Agora eu nunca experimentei esfregar para. Vamos fazer isso agora. Dá uma esfregada e faça 3 pedidos para encerrar essa entrevista. Bom, meu pedido é que o seu estúdio aqui da Publish News siga sempre, né, assim, alegre, com você tocando isso, que tenha bastante sucesso, cresça bastante, né, divulgue pelo Brasil inteiro. Outro é que o mercado editorial, que hoje na área de livrarias, né, as próprias editoras estão passando por uma fase ruim, que ele se recupere rapidamente, né, porque o Brasil é muito grande, tem muita gente e tem um mercado enorme, né? Quanto mais gente tem que não lê, é maior o mercado para você vender o livro, né? Se tem gente que não lê, então vamos vender livro para eles, né? Não é porque não lê, não compra livro. Não lê porque você não está vendendo livro para eles não têm acesso, né? Então eu desejo que esse mercado ainda seja muito grande, né? Maior do que já foi, porque ele tem condições para isso, né? E que todos nós possamos usufruir disso também, né? Com os nossos negócios, com as nossas vidas, né? Nesse meio, que eu acho assim espetacular, né? O mundo do livro, né? Que a gente vive, trabalha, mas trabalha com prazer, né? Eu estou com 71 anos e sinto um enorme prazer de estar trabalhando ainda, depois de 50 e picos anos aí de trabalho no livro. Ainda acho muito bom. Que foi um enorme prazer Falou, te ter aqui.